Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão com a pergunta: o que significa vá e não peques mais? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me essa palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. A declaração de Jesus, vá e não peques mais, é uma exortação para que a pessoa abandone sua vida de pecado. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus tendo o pecado como o seu padrão de vida. Aqueles que seguem a Cristo são chamados a ter uma vida de vitória sobre o pecado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Evangelho de João registra o episódio em que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera perante ele. Aquelas pessoas queriam testar Jesus quanto ao fato de que a lei de Moisés estabelecia que a punição para o adultério era a morte. Mas Jesus mostrou que aqueles homens estavam desqualificados para serem juízes daquela mulher. Então, quando não restou mais nenhum acusador contra aquela mulher, Jesus disse a ela que também não a condenava, mas deixou a exortação final: vá e não peques mais. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Antes disso, em outra ocasião, Jesus já havia dito algo parecido. Depois de ter curado um paralítico no tanque de Betesda, Jesus disse ao homem: eis que já estão são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Nessa declaração, Jesus não afirmou que toda doença está relacionada a um pecado específico, mas que uma vida de pecado, sem dúvida, traz consequências muito graves. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vá e não peques mais. Algumas pessoas contestam essas palavras do Senhor Jesus. Segundo elas, ao dizer, vai e não peques mais, Jesus fez um pedido impossível de ser atendido, já que ninguém é capaz de deixar de pecar completamente. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Para responder a esse questionamento, algumas sugestões são apresentadas. Talvez a sugestão mais popular seja aquela que diz que, no caso da mulher adúltera, por exemplo, a exaltação vá e não peques mais, significava que ela não deveria mais se envolver com o pecado de adultério. Em outras palavras, Jesus não estava pedindo que aquela mulher jamais caísse em qualquer tipo de pecado, mas que ela jamais caísse naquele pecado específico ou adultério. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa sugestão até faz sentido e se adequa
muito bem ao contexto da passagem bíblica, mas também é possível que a exaltação de Jesus tivesse um caráter mais abrangente e cobrisse todo e qualquer tipo de pecado deliberado. No caso do homem aleijado no tanque de Betesda, a narrativa bíblica não conecta sua história a algum pecado específico. E mesmo assim, ele ouviu de Jesus uma exortação muito parecida àquela dita à mulher adúltera. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, essa exortação serve para todo cristão, ou seja, de fato, a instrução, vá e não peques mais, é um princípio válido para a vida cristã. Mas, então, temos de admitir que nessa exortação, Jesus exige algo impossível de ser atendido. Em que sentido podemos obedecer corretamente a essa exortação do Senhor Jesus? Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Vá e não peques mais, uma vida livre do poder do pecado. Sabemos que a Bíblia afirma que é impossível que alguém deixe de pecar completamente nesta vida terrena. O apóstolo João escreve que, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No que diz respeito no livro 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Mas João vai ainda mais além e diz que, se afirmamos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. No que diz respeito no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10. Até porque a palavra de Deus declara que, de fato, somos pecadores. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por outro lado, o mesmo apóstolo escreve que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. No que diz respeito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Então, a questão aqui é que, sem dúvida, a Bíblia deixa muito claro que o pecado é algo contrário à vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que os homens pequem. De acordo com a Bíblia, a vontade perceptiva de Deus para nós é a nossa santificação. No que diz respeito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a doutrina de santificação é justamente a base que podemos usar para aplicarmos em nossas vidas a exortação de Jesus. Vá e não peques mais. Essa doutrina bíblica nos ensina que, pela obra de Cristo, já fomos libertos da culpa do pecado. Embora sejamos pecadores, somos também justificados, pois a justiça de Cristo nos foi imputada. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, uma vez que não estamos mais sob a culpa do pecado, agora podemos experimentar também a libertação do poder do pecado pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos capacita e nos guia a um modo de vida que agrada a Deus. Nesse ponto, somos habilitados a ouvir e a obedecer à exortação de Jesus. Vá e não peques mais. Não porque alcançamos um nível de perfeição absoluta, na qual jamais pecamos,
mas porque o pecado não é mais aquilo que nos define. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso e não um padrão que caracteriza sua vida. Então, podemos cumprir a exortação de Jesus: vá e não peques mais. Quando não vivemos mais uma vida de pecado, mas uma vida de santificação, até que venha o dia em que ficaremos definitivamente livres da presença do pecado, ao recebermos um corpo glorioso por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e que essa palavra entre em nosso coração. Deus os abençoe, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.